O senhor é comandante aí do Ronda Cidadão, que é um policiamento comunitário. A gente gostaria de ouvir a sua opinião. Tem aumentado muito a participação de adolescentes e de menores no crime, porque eles estão com uma sensação de impunidade. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectador. É verdade, Silas. Nós estamos trabalhando e o que nós estamos vendo é a atuação dos menores, porque nós temos de ter um mecanismo para barrar os menores. Estão matando aí, fazendo tudo, e nós não estamos vendo nenhuma ação para inibir esses jovens. Primeiramente, eu acharia que esses jovens, se de ser preparados pela família, educação, religião, botar esses jovens para praticar o esporte, ocupar esses jovens. Os jovens estão muito soltos. E a lei que são brandas, né, Silas? Então eles estão aí fazendo, deitando e rolando, e nada está acontecendo com eles. Falar em lei, nós estamos com os legisladores aqui, o deputado Marlos Sampaio, o deputado federal pelo PMDB, deputado que inclusive é delegado de polícia, né, de carreira, está deputado federal, mas é delegado de polícia. Boa tarde, delegado. É uma discussão muito ampla que toma de conta do país neste momento em que os menores realmente participam diretamente dos crimes. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos, que é audiência, amiga, todos que estão aqui no debate. Tem uma polêmica, sim, que infelizmente emperra no Congresso Nacional por falta de vontade política. PECs para reduzir a minoridade é o que não falta no Congresso. Agora, a vontade política do governo federal pelo sistema prisional atual. E, claro, choca quando você vê imagens dessas, a toda crime violento vem à tona essa discussão. Há alguns anos atrás foi o Champinha, que estuprou e matou um casal de namorados. Aqui no Piauí recentemente, Idemerval Lobão e vários. Eu, como delegado, presenciei diversos crimes contra idosos usados por menores ou as quadrilhas especializadas, sabendo desse artifício que a lei dificulta a punição, infiltrava menores para praticar os crimes, para assim não chegarem as punições aos verdadeiros culpados, e sim menores que participavam diretamente de crimes. Esse subterfúgio, essa alternativa, essa brecha da lei, infelizmente, cria a impunidade. Não venha me dizer, ou porque é droga, ou porque é rico, ou porque é pobre. Porque rico pratica crime, pobre pratica crime. E eu acho que hoje em dia os ricos praticam mais crimes que os pobres. Não, essa ideia é totalmente inexistente. A família é culpada, não se pode culpar na família. O caso aconteceu, houve uma morte. A gente não pode querer ver o passado social. Se ele não teve estudo, se for a droga, isso não interessa. Uma pessoa morreu. Eu sou a favor que diminua a maioridade para 16, mesmo porque os jovens já votam. Se vota, se eu tenho consciência para escolher um representante, eu tenho consciência para responder uma punição. E quando a lei foi criada, Ciro, tem que ser para a lógica. Na vida é o bom senso. A lei foi criada nos anos 40. Olha a vida de hoje comparada aos anos 40. Então, naquela época, era totalmente diferente. Naquela época ali, até o jovem de 18 anos não saía de casa. Era todo mundo bonitinho, não existia nem essa droga como está contaminada hoje. Então, hoje, é uma sociedade diferente, que temos que nos adequar a uma sociedade que, infelizmente, veio com outros vícios, veio com as inovações tecnológicas e as informações que os jovens têm. Aqui todos vão ter sua opinião, mas, população, a realidade é nua e crua. Matou, ali você viu pelas imagens, tem que responder a punição. Claro, tem que ter uma regra, estabelecimento. O sistema prisional não vai comportar? Não interessa. O governo federal tem que resolver. Cria essa lei e se resolve. A opinião é essa. Vai voltar esse debate no Congresso Nacional amanhã e que o presidente da casa tenha coragem de botar para votar. Aí os deputados decidem e o governo federal faça a sua parte em fazer um sistema prisional melhor. Eu acho que essa lei, vingando, Silas, obrigaria o governo federal e o governo estadual a melhorar o sistema prisional. Essa lei traria um benefício até para os presídios, que o governo estadual e federal teria que se adequar a uma nova realidade e fazer mais investimentos, claro, porque tem que ter uma inovação também no sistema prisional. Deputado Jesus Rodrigues, deputado federal também, são temas que o Congresso debate, mas que não chega a nenhuma conclusão até o presente momento. Boa tarde, deputado. Boa tarde aos ouvintes. Bom, da minha parte, considero que essa questão da violência
tá certo, focar aqui nessa questão da redução da maioridade penal, como uma discussão específica é importante, mas é preciso que se coloque a violência num aspecto mais amplo. Toda ela, não só a violência cometida por jovens de 16 a 18 anos. A violência é um assunto que tem nos preocupado de maneira geral. E ela é que nós precisamos, de uma maneira geral, tentar trabalhar a sua redução. Não dá para nós pensarmos que a solução para acabar com a violência no Piauí ou no Brasil é reduzir a maioridade penal. Essa aí de maneira nenhuma. Eu pessoalmente, especificamente nesse ponto de redução da maioridade penal, eu sou contra. Uma criança que, mesmo que ela entre na delinquência, que cometa algum crime, como esse aí cometeu de assassinar um rapaz pouco antes de completar 18 anos, o assassino, ele já vem numa delinquência anterior, ele já vem lá por 14 anos, 13 anos, e nesse momento eu acho que a sociedade já está falhando com aquela criança. Então, ou porque faltou escola, porque faltou esporte, porque faltou religião, porque faltou uma série de coisas, uma criança ela não resolve virar delinquente a partir dos 16 até os 18. A sociedade acho que já falhou com ela anteriormente, como eu falei, lá pelos 13 anos de idade. Eu considero que nós precisamos fazer algumas correções. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe muitos direitos e garantias para os menores, para as crianças e o adolescente. Nesse caso, eu concordo Falta um pouco de obrigação a eles. Eu concordo com o deputado Marlos. Trouxe direitos e as gangues, as quadrilhas começaram a usar as crianças para praticarem alguns crimes, para venderem drogas, para praticar algum crime, por conta da dificuldade que essas crianças teriam de serem penalizadas. Agora, é preciso que nós possamos fazer mudanças para dar obrigações, para dar deveres a essas crianças e aos pais também dessas crianças. Eu estou com o Zé dos Santos aqui, que ele é o Zé dos Santos Freire, inclusive presidente do Conselho... Antônio José. Antônio José, colocaram outro nome aqui. Antônio José dos Santos, né? O Antônio José dos Santos, que ele é presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. É onde se há realmente a defesa de que isso não iria resolver, Antônio. Eu tenho ouvido muitas pessoas que são dos conselhos que acham que diminuir a maioridade não vai resolver a criminalidade do menor. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu concordo plenamente com você. Eu sou num ponto quando diz que cada um tem o seu direito de se manifestar. Acontece que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele não foi criado nos anos 40, ele é de 1990. E ao longo desses anos... Atenda seu telefone, é o seu? Atende e desliga, porque senão vai ficar aqui um barulho danado. Ao longo desses 22 anos do Estatuto, o que é que nós temos visto? É um total desrespeito ao próprio Estatuto. Nós temos um Fundo Estadual da Criança e Adolescente que até a presente data nunca foi alimentado com qualquer recurso do Estado. Há exemplo de quando você ainda era deputado estadual, você destinou sua subvenção no valor de R$500 mil para o fundo, esse recurso nunca foi alimentado. Nunca chegou lá, é difícil. Nunca foi repassado. Você já noticiou diversas matérias. Nós temos procurado, inclusive o governador do estado, desde outubro do ano passado, para que ele nos recebesse, para que nós pudéssemos discutir com ele. Até então o governo não nos recebe com relação a essa questão. No dia 30 agora de abril, a população brasileira, em especial a população piauiense, tem a faculdade de destinar até 3% dos seus recursos para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. É inegável, até mesmo aqueles que defendem a redução da maioridade, que nós não temos políticas sérias voltadas para a criança e adolescente. A ausência de esporte, a ausência de ações voltadas para... é uma constante, é um desrespeito à lei. Então a lei por si só, qualquer que seja ela, não vai resolver um problema. Se nós tivéssemos o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, muitas dessas ações não estariam acontecendo. Se é a lei, defendemos que o Estatuto seja efetivamente cumprido, e aí sim, nós poderíamos criticar o Estatuto ou criticar a lei. Nós temos a lei, mas ele, ao longo da sua existência, tem sido reiteradamente descumprido por todos os nossos governantes. Coronel Lídio, o senhor que é o policial que lida nas ruas com o crime, esse poder de não ser penalizado como um adulto, ele realmente influencia na prática do crime do jovem, do adolescente? E muito. Está coberto. Está dando... Ele tem a certeza... que não vai ser punido. Então, Silas,
que deve fazer, eu sou a favor da diminuição da idade penal. Já o jovem não vota, escolhe os políticos. O que é que não pode responder pelos seus crimes? Outra coisa que tende a acontecer, eu era menino, tinha as escolas técnicas, colégio agrícola, que preparava esses jovens, que eu sou oriundo da escola técnica, para o futuro. E no Brasil, não sei, foi se acabando, não sei o que aconteceu. Esses jovens estão soltos. Família, não tem religião, não tem escola, esporte. Tem de ocupar esses jovens, a juventude. Não ocupa. Os meliantes, os chefes de gangue do crime organizado, usam essas crianças no tráfico. Cada idade. O herói do filho é o pai. E o pai desse jovem, você vê nessas periferias, é que mais sofre com o problema de droga, do alcoolismo, são as pessoas mais humildes. Então ele vê os pais usando droga, vendendo droga, cometendo delitos, e ele vai fazer a mesma coisa. E está solto. Você vê aí o exemplo de Monsenhor Gil, aqui de Zé de Freitas, São Paulo. O governador Alckmin está no Congresso Nacional. Ele está defendendo. Defendendo para mudar a lei. Defendendo a diminuição da maioridade. Está ingovernável, os estados estão ingovernáveis. Entendeu? O cara ser pobre, né, questão de, não existe essa questão, porque eu sou pobre, eu vou ser marginal. Não existe isso. Não existe isso. Olha aí, deputado Jesus, aí as pessoas começam a dizer, quando matarem filhos de deputado, eles não pensarão duas vezes em diminuir a maioridade. Olha, Silas, nós temos posições e a gente respeita a posição de quem defende a redução. Na minha opinião, reduzir a maioridade penal não leva a uma redução da criminalidade, nem nessa faixa etária, nem em nenhuma. Para mim, tem que ser trabalhado um conjunto. Eu compreendo, tenho uma convicção de que eu não tenho dados estatísticos, mas uma criança de 16 anos que comete o crime, ela já vem cometendo, ela já vem nessa tendência a cometer esses crimes. Eu acho que nós podemos partir para uma correção do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para responsabilizar, para amarrar mais, desde tempos mais anteriores, aos 16 anos. Nós precisamos trabalhar, como disse aqui o Antônio José, a questão das políticas de apoio à juventude. Nós estamos agora, o Senado já aprovou o Estatuto da Juventude, que vai de 16 em diante. Aí já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pega também essa mesma faixa etária. Nós precisamos tratar de políticas. Eu digo, olha, não é só a questão da violência de 16 a 18. A violência, de uma maneira geral, ela tem sido muito ampliada por conta até da incapacidade que o Estado está tendo de cobrir com um efetivo adequado de policiais militares e civis a nossa sociedade. E aí eu digo, olha, o meu partido, aliado com os seus outros partidos, nós estamos governando já há 10 anos. E nós não conseguimos avançar nisso. Faço aqui, se quiser dizer assim, a meia-culpa, sim, mas é uma questão muito mais ampla do que discutir especificamente 16 a 18 anos. Eu fui assaltado na minha casa, domingo, 6 horas da manhã. Eu fui assaltado em São Paulo, saindo do local, eu ia para uma consulta e fui assaltado à mão armada. Quer dizer, não é porque eu fui deputado que a coisa mudou. Eu denunciei como autoridade pública, denunciei na Polícia Legislativa da Câmara que tinha sido assaltado quando eu estava em São Paulo. Então, fui assaltado na minha casa, foi feita a denúncia, meu filho já foi assaltado, foi feita a denúncia. Ontem, domingo, eu estive no mercado do Disseu e me dizem lá, olha, nós passamos aqui o dia inteiro e não passa um policial em cima da motocicleta. Então, nós estamos precisando de ter um suporte para que a segurança possa atuar e inibir a ação, não só de 16 a 18, mas toda a ação violenta que hoje nós estamos vendo aí muito frequentemente. E ao deputado Marlos, algumas colocações. Por que o senhor não luta para que coloque em votação essa discussão, deputado Marlos? De luta sim, Silas. Só dizer aqui, deputado Jesus Cruz, crianças não. Crianças. A luta tem que ser diária. É bom quando surge esse debate. Eu sou deputado só com apenas 2 anos. A gente tem opinião, reivindica, muitos grupos lá reivindicam, mas infelizmente tem grupos contrários também. Não é uma luta unificada. Tem os que lutam a favor
e os que lutam contra. Tem grupos lá no Congresso radicalmente contra, não querem nem ouvir a discussão. Um são os direitos humanos. Os direitos humanos, na hora que chega uma discussão dessa, já diz, não pode. Então, Jesus, criança não é criança. 16, 17 anos não é criança, uma pessoa com 16, 17 anos. É a questão de bom senso, Silas. Vou repetir, a lei foi criada nos anos 40. Estamos em outro século já. É uma questão de adequação aos novos tempos. Se a polícia está boa, se a polícia está ruim, não interessa. A lei tem que modificar. Quem cuida da polícia é o executivo, deputado Jesus. Nós não temos como cuidar da polícia. Quem cuida da polícia é a presidência da República e o governo estadual. Então, se está ruim, que melhore. Mas a gente não pode condicionar a mudança da maioridade para 16, porque a polícia tem que melhorar, porque o sistema prisional tem que melhorar. Essa não é uma obrigação do legislador, Silas. Nós vamos esperar quantos jovens vão morrer, quantos outros assassinatos. Silas, tem tese, tem estatísticas. O jovem de 16, 17 anos é mais encorajado, ele se motiva mais a praticar o crime, porque ele sabe da impunidade. Eu vi isso em depoimentos. Você quer dar, Silas? Pede inquéritos. Vamos para a realidade, nua e crua. Realidade. População, inquérito. Sou delegado de polícia. Quantos depoimentos, quando eu chegava lá e dizia, eu como pai, como cidadão, como policial, rapaz, tu fez isso por quê? Doutor delegado, eu não vou ser punido. Quantas vezes na minha frente, Silas, eu ouvi bandido, que infelizmente a gente fica com a mão atada como delegado, doutor, eu não vou ser punido, eu sei que só é 3 anos de internação. É a realidade nua e crua. Eu defendo, vou continuar defendendo a posição. Essa semana vai ser boa no Congresso, porque vai voltar o debate, mas infelizmente tem grupos contrários, como bem aqui do meu lado, um colega, o deputado Jesus Rodrigues, que é contra. Tá certo, já eu passo a palavra para o senhor, coronel, o Antônio José, o que você acha da opinião do deputado Marlos aí? Tá aí, é o legislador aí, que vai levar esse debate. Eu gostaria até de saber de qual é a lei que o deputado se refere, que ele disse que é dos anos 40. Acho que é o Código Penal, né? Eu acho que ele está se vendo um Código de Menores, porque esse já foi abolido com o Estatuto. Porque o Estatuto só tem 22 anos, ele é de 1990, né? Talvez... Código Penal, dos anos 40. O Código Penal, tá certo. Mas eu estou me referindo, e a discussão aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu volto a reafirmar, Sila. Nós temos uma legislação belíssima, inclusive copiada pelos outros países, por outros países, e que, na minha opinião, se nós cumpríssemos, se as nossas autoridades cumprissem com o que está disposto no Estatuto, muitas dessas questões não existiriam. Então eu continuo a defender não só a aplicação do Estatuto, mas o seu efetivo cumprimento. Pois não, coronel Lídio. Silas, primeiro, eu quero dizer para a população, para o nobre amigo, o Brasil é muito grande. A extensão territorial do Brasil. E olha esses países que tem tamanho. Certo? Outra coisa, o que querem botar a culpa na Polícia Militar. Polícia Militar trabalha muito bem, comandante Ribeiro, coronel Cid, está dando todas as condições para nós trabalhar. Essa pessoa que disse aí que nós não passamos no Disseu, eu tenho certeza que ela está mentindo. Porque passa, lá no Disseu tem um batalhão e lá tem um Ronda Cidadão trabalhando. O pessoal gosta de criticar, estão querendo tirar essa questão do menor para botar para a polícia. Policial é o cidadão, é pai de família. Ele tem que cuidar dos seus filhos. Não justifica um elemento, um menino de 16 anos, tirar a vida de uma pessoa, não. Papel, a gente bota e tira o que quer. Papel. A lei, o cara disse pro delegado, quantos nós aprendemos, eles fazem zombar da cara da gente. Verdade, tá zombando da cara da gente. Eu vou ser solto amanhã. Diz na cara. Diz na cara, vou solto amanhã, não adianta me prender. Aí o cara volta, é pai de família, entendeu? E bota a culpa na polícia. Eu duvido se essa polícia militar, que são os heróis, não esteja trabalhando, essa hora não tem, todo bairro tem um carro de polícia. Agora, eu não posso pegar um homem, um menino desse e levar lá para casa, não. Não tem lei. O país está sem lei. Silas, não é só menor. Para completar, não é só menor, não. Essa polícia militar do Piauí, que são os heróis, os guerreiros, esse coronel Márcio, Alípio, vive nesse mato aí, com esse gato,
prendendo assaltante de banco. Me diga um assaltante de banco que está preso hoje, Silas, que foi preso pela polícia. Me diga. É verdade, aqui, deputado Jesus, o senhor tem razão. Pergunte ao deputado Marlos quanto de verba ele já destinou para escolas antes que peça que construa penitenciárias. Eu não estou pedindo construção de penitenciária, não, Ciro. Eu pedi se o sistema prisional tem que melhorar, avançar. Você querem punição? Onde vão botar os criminosos? O criminoso tem que estar guarnecido no local seguro. Ou quando eu vou prender, não tem onde botar. Deputado, o senhor que é a favor, o senhor acha que é 16 anos, 17 anos? Qual seria a idade correta? Não, as PECs que existem, na maioria, é de 16 a 18. Pelas estatísticas que é nessa faixa etária, isso tem estatística, tem dados de sociólogos, psicólogos, da polícia, porque a polícia é onde se consegue inserir as características, né, coronel? Exatamente. A motivação, o que se levou a cometer o crime. A polícia sabe. Eu sou policial e o coronel sabe aqui. Agora, querer jogar para a polícia? Muito aqui bom. Eu não sou mais um deputado, não. Eu sou policial. Agora, tem que melhorar sim o sistema prisional. Ou você acha que a casa de custódia aqui em Teresina tem que ficar do jeito que está, coronel? Não. Não é para melhorar a casa de custódia? Se querem reduzir a menoridade penal, que tem que reduzir, é porque eu vou dizer, não aguenta mais. O mundo é moderno. Existem países que é comprovado cientificamente com dados, que com a redução da maioridade para 16 anos, melhorou, Silas. Pegue dados de outros países. Agora, o problema é que esses direitos humanos, aqui no Brasil, parece que é um poder maior do que o Congresso, parece que é um poder maior do que a Presidência da República. Deixa eu ver, deputado. Eu queria esclarecer, aqui não há, na minha palavra, na minha ideia, nenhuma condenação à polícia. Eu estou reconhecendo que a Polícia Militar tem um efetivo reduzido, que a Polícia Civil tem um efetivo reduzido, que nós, para darmos conta minimamente de uma segurança para a sociedade, nós precisamos ter mais polícia civil e militar. O número que eu considero que nós temos é insuficiente e a parte da inteligência ela poderia funcionar muito melhor para que nós pudéssemos estar inibindo isso. Os recursos que nós temos hoje de internet, de filmagem, de câmeras, de ligações, nos permite ter muito mais eficiência para reprimir ou prevenir qualquer crime. Então, eu defendo que nós precisamos realmente ampliar o efetivo, tanto civil como da Polícia Militar. Na questão prisional, eu devo aqui lembrar uma frase, eu considerei inapropriada, do ministro da Justiça, que disse que preferia morrer do que ir para uma prisão. Então, a prisão precisa realmente ser ampliados os espaços. A nossa capacidade prisional as prisões, elas não recuperam as pessoas. E essa era a intenção, era de estar recuperando as pessoas. Então, há falhas, eu digo, da segurança de uma forma geral. Então, precisamos tratar criança, eu chamo de criança sim, até 16 anos, mesmo votando, já tem alguma lucidez. Vou trazer bem aqui para o caso de trânsito, Silas, porque até hoje não se admite criança dirigir veículo. A psicologia, a psiquiatria não admite maturidade. A literatura não admite maturidade suficiente para pilotar veículos. Em situação de emergência, a pessoa de até 18 anos, em regra geral, há exceções, mas em regra geral não tem maturidade para, no momento de emergência ao volante, ele saber lidar. Então, na hora do crime, ele teria essa maioridade? Então, eu considero que nós precisamos ponderar as coisas de maneira... Essa discussão precisa realmente uma sociedade. Essa literatura da psicologia, a ciência da psicologia, do comportamento, atesta que até os 16 anos o jovem está em formação de personalidade, portanto, não poderia responder pelos seus atos. Eles vêm provando ao contrário quando eles entram no crime, né? A sociedade mudou. Vem provando, vem quebrando isso. Mas eu não estou aqui para discutir isso. Olha, são muitas as participações, 600 delas, é impossível nós repassarmos toda. A maioria absoluta, 90% das participações favoráveis à diminuição da maioridade, inclusive para 16 anos de idade. Se você puxar a questão, se me permite interromper, da pena de morte, a nossa sociedade está tão... que ela vai ser a favor. A sociedade vai ser a favor da pena de morte. Então, eu considero que nós, enquanto sociedade, temos que trabalhar a redução da violência, porque violência gera violência.
sentimento de assassinatos, de assalto. Mas a gente precisa fazer alguma coisa por essa questão da violência, pelos menores, até pela banalidade da vida. Nós precisamos fazer alguma coisa, não dá mais para ficar assistindo. Não, o Antônio José me pediu a palavra lá, pô, não, Antônio José. Quando você diz vamos fazer alguma coisa, as autoridades têm pecado. Se você perguntar hoje, Sila, para o governador do estado, quem são os seus representantes que têm por incumbência e por responsabilidade tratar das questões referentes à criança e adolescente, o governador não sabe, o prefeito não sabe. Então se manda para os conselhos, que é a instância legalmente responsável para deliberar e discutir as questões referentes a crianças e adolescentes, qualquer pessoa que não tenha nenhum poder. Enquanto o poder público executivo continuar dando essa mesma ênfase, essa mesma importância que é nenhuma à questão da criança e adolescente, nós vamos ver discursos, né, a exemplo do deputado Marlon, que é a favor, pelo senso comum, pelo que ele acompanhou a maior parte da vida dele nas delegacias, mas sem ter o conhecimento, né, dos outros segmentos. O que é que esse segmento sofre pela não implementação das políticas? Acredito eu que a implementação das políticas, ela trabalharia preventivamente essas questões e nós, né, que formamos a sociedade, não estaríamos vivendo essa situação que causa essa angústia na maioria das pessoas que têm o senso comum. E é verdade, quando você diz 90% das pessoas, a cada 10 pessoas, 9 são favoráveis à redução da mortalidade, exatamente por desconhecer que não há uma implementação das políticas públicas. Não, gente, o tempo está corrido. Pois não, deputado. Você vê bem o discurso dele, né? Você prestou atenção? Discursos iguais aos dele no Congresso está cheio. Infelizmente, população, discurso igual do presidente aqui, você vê. Não é, se forem inventar tantas teorias, é ação social, é a família, meu amigo. Você viu bem a imagem, matou, morreu. Chorando. A família de quem morreu quer saber se aquele jovem bandido que matou ele, o que aconteceu, se ele tem problema psicológico, se ele não acordou bem, se ele estava com fome nesse dia. Que é isso? Você vê ele entregando o celular e ele parte um tiro na cara. A questão, se você for mexer todo o lado social, tem que melhorar a Polícia Civil, melhorar a Polícia Federal, aí você não vai acabar essa discussão nunca. É questão de bom senso. Estamos em outro século, não são mais anos 40. Eu lamento um discurso como esse, que eu acho terrível. Silas, hoje você está dentro de casa, 16, 17 anos, sabe fazer tudo. Sabe tudo. Pega a doutrina, tudo bem, senhores, as estatísticas, pega a polícia que sabe. Coronel, diga aí, o que você vê no dia a dia? Quando meu tempo está estourado, eu tenho que ir a Parnaíba, me diga aí. É os maiores absurdos, você está correto. Olha, outra coisa, uma das saídas que eu acharia, no Brasil tem umas coisas que não dá para entender. Eu falo Brasil, não adianta a gente falar de governador, de prefeito, não sei. No Brasil, jovem não pode trabalhar. Jovem não pode trabalhar no Brasil. Tem essa lei. Eu assisto, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou para essas Sky assistir. Então, um dia eu vi um rapaz aí em Belém, de 12 anos, chorando, porque o Ministério do Trabalho proibiu ele de trabalhar. E ele é que sustentava a casa dele. Então, os empresários, rapaz, tem de chamar esses empresários para dar emprego para essa juventude, para esses rapazes. Mas pode estar atrapalhando a educação aí, Coronel. A gente não pode estar... Faz um convênio. Nós estamos no momento brigando por uma educação integral aí. Silas, filho de pobre, quem vai dar comida para ele, Silas? Não, eu sei que a situação aí foi... trabalha, Silas. Tem de ocupar essa juventude. Silas, eu sou filho de pobre, eu fui criado na Pissarra, fui criado no Monte Castelo, no Cristo Rei, no centro da Ilhota. Eu sei o que é isso aí, Silas. Droga, Silas. Olha, eu me ofereci muita droga. Sabe por que eu não peguei droga? Porque eu temia meus pais, eu temia Deus. Ainda hoje eu vou para a igreja, ou para a novena, para a missa. Tem que temer alguma coisa. O jovem... Tudo bem, Coronel? Olha, senhores, eu queria agradecer a presença de vocês, queria dar mais espaço, mas nosso espaço está corrido. Muito obrigado. É um tema que vai voltar. Só me entregar aqui uns pareceres da Gespisa, que eu tive lá na Gespisa hoje. Depois a gente conversa sobre esse tema, o negócio é feio. Lá é um bicho feio, que dói. E vai faltar muita água ainda, infelizmente. Quem me disse foi o próprio presidente da Gespisa. Vai faltar água e muito. 3 bilhões e meio é o que precisa para recuperar a Gespisa hoje, Silas. 3 bilhões e meio, culpa dos governos anteriores e do atual governo também. Muito obrigado, então, deputado. Deixa eu ver o ao vivo. Cadê? Tá lá, Parnaíba? Vamos lá, Parnaíba. Eu estou com o Ricardo Murafé. Vem cá.